E se ele estava insatisfeito, ele tomou essa decisão dele. Se eu não gosto da igreja, não estou de acordo com a doutrina, então procuro outra igreja. Ailton José Alves não sabe o que é igreja, Ailton José Alves não sabe o que é almas, Ailton José Alves não sabe o que é o sangue remidor de Jesus Cristo, e Ailton José Alves não sabe o que é oferta no altar. Por quê? Ele diz assim, olha, preste atenção, ora, se ele está mal satisfeito com a igreja, não concorda com a doutrina da igreja, procure outra igreja para congregar. Quem deve sair é você. Ninguém está discordando de doutrina de igreja, não. Estamos aqui denunciando os seus desvios de conduta, Ailton José Alves. Então, quando você diz aí, ele procure outra igreja, veja qual foi a atitude de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 12. E entrando Jesus no templo de Deus, o templo de Deus, e os expulsou, todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as suas mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombais. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quem disse isso foi Jesus, Ailton José Alves. Você deveria dizer para Jesus e perguntar, Jesus, por que quando você chegou no seu templo, no templo de Deus, que viu os ladrões, os cambiadores, os comerciantes, por que você não procurou outro templo? Em vez de você discordar, expulsar, derrubar as suas cadeiras e quebrar as suas mesas, por que você não foi construir outro templo? A responsabilidade que nós temos é a que Jesus nos deu. Nós temos que zelar pela casa de Deus, pela igreja do Senhor Jesus. Essa que você tem vilipendiado, essa que você tem defraudado, essa que você tem levado o seu nome para a mídia como uma instituição não séria, para uma instituição feita de falhas, de desvios de conduta, porque todos esses desvios de conduta, eu quero dizer aqui, em alto e vivo som, não são da igreja, são seus, única e exclusivamente seus. Então, para você, Ailton José Alves, que diz procure outra igreja, a igreja é sua, meu amigo. Quantas vezes você foi nas ruas de Jerusalém? Foi cuspido, foi caluniado, foi maltratado, foi crucificado, furado do seu lado com uma lança, para salvar as almas através do sangue. Você foi alguma vez? Foi você que comprou para Deus homens, povos, tribos, nações e línguas para você dizer procure outra igreja? Essa frase mostra o discernimento e a concepção que você tem de igreja, Ailton José. Isso prova o seu desvio. Para você e todos aqueles que diz procure outra igreja, mande Jesus Cristo, diga que Jesus Cristo esteve errado, foi errado, quando ele chegou no templo de Deus, construído há mais de 1000 anos, e expulsou os cambistas e os comerciantes e os ladrões e os repreendeu. Se você quiser exercer a sua mal-conduta, os seus desvios de conduta, se você quiser exercer a sua ditadura, tirania, opressão, malignidade, construa uma igreja para você e pregue um evangelho seu. Mas enquanto for o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ailton José Alves, nós estaremos a defender, ainda que custe a nossa vida. E defenderemos não somente contra você, mas contra todo e qualquer atrevido da sua qualidade que queira manchar o nome da igreja do Deus vivo. A paz do Senhor, meus irmãos. Cada vez que a gente analisa toda essa problemática que tem envolvido essa administração das Assembleias de Deus, a gente conclui que essa igreja evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco está sendo administrada por um homem que não tem o menor compromisso com a verdade. Ele mente reiteradamente em vários processos, não é? Eu vou passar aqui a analisar um trecho desse depoimento dele e comentar porque, né, nos detalhes nós percebemos o quanto é grave, né, a postura desse cidadão com relação, né, ao que se espera de uma pessoa que se intitula presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, vejamos só o que ele diz. Nós vamos analisar, vai ser um vídeo curto, mas de grande significado. Qual o móvel, qual a razão, qual o motivo maior de tanta discórdia a ponto de gerar não só esta, mas
inúmeras ações. Eu mesmo tenho me estranhado porque eu nunca conversei com as pessoas que fazem todas essas acusações. Nunca tive nenhum assim, desencontro, de discutir, nunca, não vejo um motivo. Agora, existem falas aí na internet de que o objetivo é me tirar da presidência da igreja, porque não aceitam que eu continue presidente da igreja. Entendeu? Isso tem gravado e o interessante é que a igreja tem o fórum onde se estabelece esse tipo de medida, não é? Sim. Quando o juiz sabiamente pergunta a Ailton José Alves qual a razão desse litígio, ele se faz de inocente. Não sei, doutor, eu mesmo me pergunto por quê. Eu nunca conversei com essas pessoas, Ailton José Alves. Nós somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Talvez alguns de nós somos mais antigos nessa igreja do que você. Então, Ailton José Alves, não venha se fazer de inocente, não é? Encare a realidade. Ele diz que não existe motivo. Agora, existem falas na internet do que o objetivo é lhe tirar da presidência. Ailton José Alves, nós vamos repetir aqui indefinidamente. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temos compromisso com essa igreja, somos membros, eu mesmo sou membro dessa igreja desde 1973, tá certo? E você diz que o objetivo é lhe tirar, você não encontra motivos aparentes. Diga para o doutor que você foi denunciado por envolvimento em crime eleitoral em 2016. Mostre a ele o processo e você mentiu. Mostre a ele os seus e-mails para todo o Ministério de Pernambuco, exigindo que eles votassem em seus candidatos e você ameaçando, dizendo, olha, use presbíteros, diáconos, dirigentes de círculo de oração, dirigentes de escola dominical, dirigentes do PROAP, campanhas evangelizadoras, que todos eles têm que trabalhar pelos projetos da igreja. Quem estiver trabalhando para outro candidato, eu retirarei, não é, de suas funções e não voltarão, mesmo após passadas eleições. Diga para ele que você também, ultimamente, está sendo denunciado por envolvimento em rachadinha, por diversos desvios de conduta. Diga que você responde a inquéritos na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral. Diga a ele que tem 2 ações contra você, uma de obrigação de fazer e uma de prestação de conta, nas quais estamos pedindo o bloqueio de todos os seus bens. Diga que você enriqueceu com dinheiro de dízimos e ofertas. Diga que você trata com desdéns, oprime, maltrata os pastores, conforme testemunhos. Então, Ailton José Alves, fale a verdade no tribunal. Então, conforme o processo, eu detectei o seguinte. Há vamos empregar o vocábulo, há um litígio formado aqui. Os querelados, no seu entender, o seu expressão política, querelados, o senhor sabe quem são? Giovanni e Sivaldo. Os querelados, o objetivo deles para o senhor seria denegrir a sua imagem, denegrir a imagem da igreja, ou isso é uma luta pelo poder? Doutor, veja só, o objetivo são os dois, né? Para atingir o objetivo dele, atingem primeiro a mim, e quando não se conseguiu, então se atinge a instituição, não é isso? Constrangendo tanto pastores como a membresia da igreja de ser tratada a igreja, ser tratada, porque quando se trata a igreja dessa forma que está aí no processo, está também constrangendo a membresia da igreja, constrangendo os pastores. Eu já fui procurado por pastores que, por sinal, estão sendo tratados. Estou entendendo, doutor? Estão sendo tratadas, entendeu? Por causa de toda essa carga de termos pejorativos contra a igreja, contra a instituição, uma instituição de 100 anos, que sempre foi considerada uma instituição séria e chegar a esse ponto de denegrir o ministério, denegrir o nome da igreja, o nome da igreja ter que ser vilipendiado. Então, já há pastores e membros doentes com isso, entendeu?
Então, é uma situação difícil. E eu não vi outra forma de proteger a igreja, a não ser procurar o direito. Mais uma vez, o juiz sabiamente pergunta a Ailton José Alves. O objetivo dos querelados é denegrir a sua imagem, denegrir a imagem da igreja ou uma briga pelo poder? Ailton José Alves diz que é as duas coisas. E diz que os dois querelados começaram a atingi-lo, denegrir a imagem da igreja, dos pastores, do ministério e da membresia. Ailton José Alves, aprenda a falar a verdade. Aqui não se denigre a sua imagem, não se denigre a imagem da igreja. O que esse grupo está fazendo é dizer a todos, em alto e vivo bom som, que há muito as suas atitudes, o seu desregramento, o seu comportamento, tá certo? Tem se desviado dos princípios bíblicos doutrinários e, portanto, são totalmente incompatíveis com o alto valor moral, de verdade, de transparência, de sinceridade, de santidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Diga a ele que o que você tem praticado nesses 22 anos é que tem denegrido a imagem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que você diz que são 100 anos. Ailton José Alves, preste atenção. Vários outros pastores administraram essa igreja, inclusive seu sogro. Houve alguma denúncia contra eles? Houve abertura de algum processo contra eles? Eles foram intimados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, exatamente pelas denúncias de possíveis crimes cometidos por eles? Jamais, Ailton José Alves. Foram homens que, conforme a Bíblia diz, cede o exemplo dos fiéis em tudo. Então você é desregrado. Você tem transgredido não somente a lei de Deus, como a lei dos homens. Fale que nós não temos nada contra a igreja, não temos nada contra a membresia. Agora, nós sim censuramos e denunciamos todo o ministério, comissão de ética, tá certo? Que apoia os seus desvios de conduta e lhe dão cobertura. Daí o resultado é que nem eles, nem você está apto para continuar dirigindo essa igreja. E olha que absurdo. Você disse que 3 anos e eu não vi outra maneira de proteger a igreja a não ser provocando o judiciário. Ailton José Alves, isso é uma aberração. A igreja não precisa de proteção de homens. A Bíblia diz que Deus mesmo, falando de Israel, mas a igreja está incluída, Deus mesmo a vigia de dia e de noite, falando para Israel e a igreja que é o novo Israel de Deus. A Bíblia diz, e nós sabemos dessa verdade, que quem tocar em um desses pequeninos, toca na menina dos meus olhos. Então não minta, Ailton José Alves. O alvo desregrado é você, com provas cabais, documentais, processuais. Então não queira, entre tantas mentiras, essas mentiras fragmentadas, palpáveis, visíveis, flagrantes que você tem pronunciado nesse tribunal. Conforme registrado na peça inicial, e por iniciativa do senhor, evidentemente, conforme suas próprias palavras agora, o senhor coloca textos de vídeo, o senhor estaria promovendo maus tratos, desmandos, palavras não minhas, as que estão aqui nos vídeos colhidos pelos advogados ou mesmo pela igreja, produzidos pelos querelados. Maus tratos, desmandos, desvios e muitos outros adjetivos dessa natureza. O senhor sabe a que se deve isso, para eles estarem tratando, não a igreja, mas pessoas que participam da igreja, que são gestores da igreja, com palavras dessa... Doutor, me permita, essa mesma pergunta eu faço. O senhor entendeu? Porque não há nenhuma prova, não há nenhuma... a membresia da igreja está aí. Por que dizer que os membros estão pedindo satisfação? Que membro? Porque são 6 pessoas como que fosse uma quadrilha.
entendeu? E enquanto a igreja... 6 pessoas Sim, são. 6, 8 pessoas, entre elas as 2 pessoas que são citadas aí. Enquanto a membresia da igreja é mais de 1,5 milhão de membros. O senhor entendeu, doutor? Temos mais de 500 pastores. O senhor... Na estrutura de governo. Essas 6 pessoas se compõem uma quadrilha que o senhor falou. Sim, funciona como uma quadrilha. Porque quando não pode atirar um, atira o outro. E é assim, isso denigre, toca, fere a honra da minha esposa, a honra dos meus filhos, a minha honra, a honra do ministério, o nome da igreja, a honra da igreja. Entendeu? E isso já vem há 3 anos, doutor. Sim. Quando eu procurei entrar com a ação, porque são 3 anos. O senhor entendeu? São 3 anos. São 3 anos. De paciência, de espera. Deus dê muita sabedoria que o juiz já demonstrou ser, temperança, moderação e a capacidade de visualizar, de perceber o que é verdade e o que é mentira. Pois quando o juiz pergunta a Ailton José Alves, eles dizem que o senhor tem cometido maus tratos, desmandos, desvios, entre muitos outros adjetivos, não contra a igreja, o juiz diz, mas contra pessoas, contra gestores. O senhor sabe a que se deve tudo isso? Eu diria, doutor, se deve a crimes eleitorais denunciados no Ministério Público e na Polícia Federal, se deve a envolvimento em rachadinha, se deve na atitude de cercear direitos mais elementares da Constituição garantida aos cidadãos, se deve respondendo a inquéritos na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, se deve a 2 ações onde está se denunciando o enriquecimento ilícito, fazenda, mansões, apartamentos, carros blindados, viagens para o exterior, manutenção de um filho na Europa, manutenção de um filho nos Estados Unidos, todos 2 com família, dinheiro que é dos dízimos e das ofertas e 2 ações, uma na 13ª e outra na 24ª Vara Cível da capital, onde se está pedindo o bloqueio de todos os bens do Ailton José Alves, o oficiamento da Receita Federal, do Ministério Público e da Polícia Federal. Diga para ele, Ailton José Alves, que a causa é essa. Ninguém denigre a sua imagem. Pelo contrário, nós denunciamos o que você faz. Se sua família está sendo atingida, a culpa é sua. Que em vez de proteger a igreja, como você diz, no judiciário, porque quem protege é Deus, proteja, meu amigo, com uma vida limpa, com uma vida pia, com uma vida transparente, respeitosa diante da igreja e diante da sociedade. Mas o que você faz enseja uma grande tribulação, um mal-estar para os seus. Então, a culpa é sua, não é da igreja, não é dos denunciantes, não é de ninguém. A culpa de sua família estar passando por isso é única e exclusivamente sua. Então eu diria isso ao magistrado. Eu gostaria de saber qual foi o ponto inicial para essa discórdia toda, para essa irresignação dessas 6 ou 7 pessoas a que o senhor se referiu. Qual o ponto inicial? Será que isso partiu do nada? Vamos começar uma campanha contra o pastor, a igreja e os presbíteros e tudo mais. Será que foi deliberadamente, sem haver motivo nenhum? Ou teve algo que os levasse a isso? Doutor, eu entendo de que tenha sido o seguinte: eu fui procurado por um pastor da igreja filial em Garanhuns. O senhor entendeu? E ele me procurou. Ele chegou a chorar na minha frente, disse que estava já sentindo que os seus nervos, o seu equilíbrio para fazer as coisas estava sendo atingido por um comportamento de um dos cidadãos que está aí o nome, que é o senhor Giovanni, que reside lá em Garanhuns, que é oficial de justiça, não é? E desrespeitava o pastor. Às vezes o pastor estava pregando, ele estava atrás, desfazendo a mensagem do pastor. Estava às vezes, não sei se o termo é esse, assoviando, como quem zombando, falando nas casas contra o pastor. E o pastor, por várias vezes, fez reunião do presbitério, que ele era presbítero, chamou a atenção, advertiu. O senhor entendeu, doutor? Mas foi inútil.
foi inútil, parece que piorava, provocava ele em cima do púlpito, entendeu? Então ele me procurou como presidente da igreja e me disse que eu tinha que tomar alguma decisão ou mudá-lo de lá, porque ele não podia trabalhar assim. O senhor entendeu? Sim. Então, o que foi que eu fiz? Atendendo aquele pastor que estava naquela situação, como presidente da igreja, eu passei o assunto para a mesa da convenção. A mesa da convenção pediu que instaurasse, ou seja, constituísse a comissão de ética da igreja, para que analisasse, além de frases na internet, desfazendo a doutrina da igreja, pregando contra a doutrina da igreja, desfazendo a estrutura de governo da igreja. Então a comissão de ética, formada por um grupo de pastores, que não fui eu, não participei de julgamento, nada, ele fez o levantamento, foi até lá e viu que a situação era muito séria. Sim. Foi quando a comissão convidou o senhor Giovanni e disse a ele que aquele comportamento não era um comportamento que fazia jus à função ministerial que ele exercia. Ele era um presbítero, ele tinha que ensinar a palavra, ele tinha que dar exemplo, ter uma vida irrepreensível, entendeu? E se ele estava insatisfeito, ele tomou essa decisão dele. Se eu não gosto da igreja, não estou de acordo com a doutrina, então procuro outra igreja. Mas ele não podia continuar combatendo daquela forma. Já estava na internet escrevendo textos contra a estrutura, desfazendo a doutrina da igreja, que a igreja professa há 100 anos, entendeu? Mas ele não atendeu e continuou da mesma forma. Continuou escrevendo, continuou afrontando. Aí foi que ele afrontou o pastor Cândido, o nome dele. Então o pastor se sentiu assim muito fragilizado, né? Estava atingindo a estrutura nervosa dele. Então o assunto foi levado pela comissão ao ministério, composto por mais de 500 homens. E foi lido as atas já do parecer da comissão. E quando foi dado o parecer da comissão, o ministério decidiu, porque nesse momento a reunião é administrada pelo presidente da comissão, decidiu de que ele deveria ser afastado da igreja, da comunhão da igreja. Tudo bem, se o ministério decidiu, eu não tenho... o ministério é soberano, né? Pronto, aí começou a partir daí. Mais uma vez, essa pergunta do Meritíssimo vai no âmago da questão. Eu quero saber do senhor qual o ponto inicial, qual o start, a largada. Será que partiu do nada, sem nenhum motivo, para de forma espontânea, deliberadamente, esse grupo de 7 pessoas que ele chama de quadrilha e o juiz o repreendeu, como vai repreender lá na frente, começou a deliberadamente denegrir a sua imagem, a imagem do presbitério, da igreja. E Ailton José Alves faz um imbróglio tremendo. Aí ele evoca o caso específico do presbítero Giovanni, inclusive Giovanni. Eu quero dizer que, pelo que eu conheço você já há 5 anos, isso que ele fala, eu garanto com toda a verdade absoluta que eu conheço de você, que é mentira. Porque ele passa a imagem para o Meritíssimo de que você é um moleque. E de que você, como presbítero da igreja, ficava atrás do púlpito, o Cândido falando, e você assobiando, você desfazendo, você conversando, depois você saía pela igreja falando mal da doutrina da igreja, falando mal do pastor, denegrindo a igreja. Ailton José Alves, não minta não. Todos sabem que Giovanni Cardoso, como você falou aí, é um oficial de justiça respeitado, honrado no seu meio de trabalho, né, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque você viu que a ação que você moveu contra ele, mentindo e caluniando, o juiz arquivou porque não encontrou fundamento. Então não minta, não queira transferir a responsabilidade de toda essa celeuma, de toda essa vergonha dentro da igreja para Giovanni Cardoso, para outras pessoas ou para Cândido. A culpa é sua. Você é o culpado, Ailton José Alves, por esses desmandos, por esses desvios de conduta, entendeu? E por tudo que tem se abatido sobre essa igreja. Ninguém aqui vilipendia nome de igreja, não.
problema é você, a sua conduta. Diga a ele que Josué Augusto da Silva, em 2016, após as eleições, lhe denunciou por crime eleitoral, porque você oprimia a igreja, os obreiros, você tirou gente de função, você excluiu, você disciplinou, porque elas iam de encontro aos seus objetivos. E olha lá, porque elas não obedeciam às suas ordens, ou por desconhecimento, ou por discordar. Mas nunca foram capazes de chegar para você e dizer, e lhe denunciar. E eu, Josué Augusto da Silva, quando eu vi que o seu comportamento, Ailton José Alves, era incompatível, eu pude deduzir que de pastor, de homem de Deus, você não tinha nada. Então você deveria ser enquadrado na lei. Então quando você diz que o presbítero Giovanni Cardoso age como um moleque, em cima do púlpito, assobiando, desfazendo a doutrina, Giovanni Cardoso, a família dele, é toda evangélica, crente. Ele não só trabalhou na igreja na sua administração. Pergunte se ele fez isso na administração de José Leôncio da Silva. Pergunte se ele fez isso na administração de José Amaro da Silva. Então, Ailton José Alves, o desviado é você. Não queira transferir, eu vou dizer mais uma vez, diga ao magistrado que você responde a inúmeros processos. Você enriqueceu, você tem filho na Europa, filho nos Estados Unidos, você tem fazenda, você tem mansões, você anda de carro blindado, você anda com escolta armada, você oprime, está aí o pastor Almeida, o pastor Nelson. Depois desse vídeo, eu vou publicar um caso sério de uma irmã que chegou até a morrer por conta da opressão desse ministério, e você dizer que não sabe. Faça isso não, olhe. Deus que dê sabedoria, porque esse processo foi aberto por você contra os irmãos. Eu quero que o juiz, aqui nesse processo, indefira a sua petição para que você seja processado por calúnia, difamação e denunciação caluniosa. Mais uma vez, Ailton José Alves. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.